Copiou, parente? Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Olá, eu sou Letícia Leite e está no ar o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O governo Bolsonaro planeja cortar 71 milhões de reais do orçamento da FUNAI para 2020. E ainda, ministro da Justiça, Sérgio Moro, nomeia a advogada que lutou para anular Terra Guarani em São Paulo para comandar a pasta de demarcações da FUNAI. É agora no Copiou Parentes. A floresta segue queimando na Amazônia. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou de janeiro até o início de setembro 93 mil focos de queimadas no Brasil. Um aumento de 64% em relação ao mesmo período no ano passado. Este é o pior ano no número de focos de calor desde 2010. Metade dos focos de calor está na Amazônia. No último episódio do Copiou Parente, nós demos a lista com as terras indígenas mais impactadas pelo fogo. Mas o pior é que, em meio a esta grave crise, o governo propõe cortar quase 71 milhões de reais da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI. O orçamento total atual do órgão está em torno de 600 milhões de reais e ele iria para algo em torno de 529 milhões de reais. Ao invés de reforçar o orçamento de proteção às terras indígenas, o governo Bolsonaro planeja cortar dinheiro. O Copiou Parente recebeu nesta sexta-feira uma análise preliminar do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, do projeto de lei orçamentária do governo federal para a pauta indígena. Todo ano o governo precisa anunciar com antecedência quanto planeja gastar. Ele faz isso por meio da lei orçamentária. Essa lei é redigida pelo Executivo, pela Presidência, mas precisa passar pela discussão e aprovação de deputados e senadores no Congresso Nacional, por meio de um projeto de lei. E nessa semana chegou à Comissão Mista de Orçamento do Congresso o projeto de lei orçamentária para 2020. Eu vou contar agora um resumo dos planos do governo para a FUNAI no ano que vem. O corte total é de 70,68 milhões de reais. Está claro que isso vai prejudicar e muito o trabalho de demarcação e proteção às terras indígenas e de assistência aos povos indígenas. Agora, o projeto de lei orçamentária será analisado pelos deputados e senadores e terá de ser aprovado até o fim do ano. Muita coisa pode mudar. Os parlamentares podem tentar aprovar emendas para aumentar o orçamento da FUNAI. O problema é que com as pressões pelo corte de verbas e com o teto de gastos públicos, vai ser muito mais difícil conseguir mais recursos para o órgão indigenista. Além disso, é bom lembrar que o que o Congresso faz é autorizar a maior parte dos gastos do governo, mas quem decide o que será gasto para valer será o Ministério da Economia. Em resumo, podemos esperar, sim, uma queda importante no dinheiro disponível para a FUNAI também em 2020. Bolsonaro segue o plano de acabar com as demarcações de terras indígenas no Brasil, cortando orçamento e nomeando pessoas que trabalharam junto com os ruralistas em cargos importantes na FUNAI. A advogada Silmara Veiga de Souza é, a partir dessa semana, oficialmente, a nova diretora de proteção territorial do órgão indigenista, área responsável pelos processos de demarcação de terras. No ano passado, Silmara atuou como advogada na contestação administrativa da terra indígena Cagu-Rogu, no município de Iguapé, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Ou seja, ela estava defendendo quem é contra a demarcação. Essa contestação ainda não foi analisada pela FUNAI, mas olha só, agora o setor que ela passa a coordenar irá avaliar a contestação num claro conflito de interesse. A própria Silmara pode avaliar uma contestação feita por ela mesma.
A FUNAI já reconheceu a área e a ocupação tradicional do povo indígena Guarani-Mibiá. O órgão indigenista acatou os estudos de identificação e delimitação da terra indígena e aprovou o relatório desses estudos em maio de 2017. Eu conversei com os Guarani e o Luiz Caraí, da Comissão Guarani Aiurupá, que representa a comunidade, mandou um áudio aqui para o Copiou Parente. Fala, Luiz Caraí. Bom dia, parente. Aqui quem fala é o Luiz Caraí, representante da Comissão Guarani Aiurupá Regional, aqui do Vale do Ribeiro, Estado de São Paulo. É que nós, Guarani daqui da região do Vale, estamos muito surpresos com a nomeação da Silmara Veiga para assumir a diretoria da DPT, um setor lá importante lá dentro da FUNAI. Isso surpreendeu muita gente e nós repudiamos e reprovamos a nomeação dela. Qual seria o papel e qual seria o comportamento dela dentro do setor, né? Da tamanha importância da responsabilidade que a DPT tem. E nós estamos muito preocupados, né? Porque até ontem a gente ficou sabendo que ela representa os interesses não índios, né? Contra a demarcação. Então isso daí que a gente deixou muito preocupado, né? Copiou, parente. Copiado, Luiz. Os Guarani também me contaram que mesmo sem estar nomeada oficialmente, Silmara esteve na terra indígena, acompanhada do presidente da FUNAI, o delegado da Polícia Federal, Marcelo Augusto Xavier da Silva, na semana passada, no dia 28 de agosto. Ela disse que gostaria de conhecer a roça e a escola da comunidade, mas os Guarani suspeitam que ela estava tentando reunir informações para prejudicar a demarcação da terra dos Guarani. A gente vai continuar acompanhando as decisões da FUNAI e as notícias daqui de Brasília que interessam aos índios e aos povos da floresta. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro, eu sou Letícia Leite e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou conta com os trabalhos de edição de Oswaldo Braga e Vitor Pires e a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiou, parente?